Você começa a mudar de vida quando entende que morar sozinho não é fugir do mundo, é tomar posse de si mesmo. A porta fecha, o barulho desaparece e pela primeira vez você percebe que não nasceu para ser carregado por ninguém. Nasceu para comandar a própria mente, dominar os próprios impulsos e construir uma vida que obedece à sua vontade. Morar sozinho não é fraqueza, é território, é trono, é campo de guerra emocional, onde a versão dependente, ansiosa e carente começa a perder poder. A maioria das pessoas teme o silêncio porque o silêncio mostra quem manda dentro delas. Mostra se a mente é forte ou frágil. Mostra se a pessoa vive por escolha ou por necessidade de aprovação. Mostra se existe disciplina real ou apenas aparência diante dos outros. Quando você mora sozinho, não existe plateia para impressionar. Não existe alguém organizando sua bagunça. Não existe uma voz dizendo o que fazer. Existe você, sua rotina, sua casa, sua mente e suas decisões. E é exatamente aí que nasce o domínio. Você começa a perceber que não precisa implorar presença para se sentir inteiro. Não precisa de barulho para se sentir vivo. Não precisa de validação para reconhecer seu valor. A solitude começa a endurecer sua postura. O silêncio começa a treinar sua mente. A responsabilidade começa a moldar sua identidade. Morar sozinho costuma desenvolver uma força que pouca gente entende. Uma força discreta, fria, firme e poderosa. A força de quem aprende a viver sem pedir permissão emocional ao mundo. A força de quem fecha a porta, encara o vazio e transforma esse vazio em império interior. 1. A casa vazia começa a revelar sua verdade. A casa fica silenciosa e de repente você percebe o quanto passou anos fugindo de si mesmo sem perceber. Enquanto existia movimento ao redor, mensagens chegando, pessoas falando e distrações ocupando sua mente. Parecia que estava tudo sob controle, mas morar sozinho muda isso rapidamente. O silêncio começa a arrancar suas máscaras uma por uma. Você olha para dentro e finalmente percebe quem realmente está no comando da sua vida, sua consciência ou suas carências. No começo, a sensação é desconfortável. Você tenta preencher o ambiente com qualquer barulho possível. Liga a televisão sem nem prestar atenção. Pega o celular a cada minuto. Procura conversas desnecessárias apenas para não sentir o peso da própria mente, porque a verdade é simples e brutal. A maioria das pessoas não suporta ficar muito tempo sozinha consigo mesma. O estoico entende isso com clareza. Quem depende constantemente de estímulos externos para se sentir bem, ainda não aprendeu a controlar a própria mente. E morar sozinho obriga você a enfrentar exatamente esse problema. A casa vazia começa a funcionar como um espelho emocional. Ela mostra seus vícios internos, mostra sua ansiedade, mostra sua necessidade de atenção, mostra o quanto você se acostumou a viver distraído para não encarar sua realidade interna. Mas é justamente aí que a transformação começa, porque quando você permanece firme no silêncio, sem fugir desesperadamente dele, algo muda dentro da sua cabeça. Sua resistência emocional começa a crescer. Você aprende a observar pensamentos sem entrar em pânico. Aprende a suportar momentos vazios sem transformar isso em sofrimento. Aprende que solidão não é sentença, pode ser treinamento. Morar sozinho também destrói personagens falsos. Você já não precisa parecer forte diante dos outros o tempo inteiro. A casa mostra como você realmente vive. Mostra seus hábitos reais. Mostra sua disciplina verdadeira. Mostra quem você é quando ninguém está olhando. E isso vale mais do que qualquer imagem criada para impressionar o mundo. No início, muita gente sente medo dessa realidade porque percebe o quanto ainda depende emocionalmente da presença alheia. Mas conforme os dias passam, a mente começa a mudar. O silêncio deixa de parecer ameaça, começa a parecer paz. A ausência de gente deixa de parecer abandono, começa a parecer liberdade mental. Você começa a descobrir o prazer de existir sem precisar performar o tempo inteiro. Descobre o alívio de não precisar responder expectativas externas a cada minuto. Descobre a tranquilidade de uma rotina silenciosa que obedece apenas às suas decisões. E quanto mais tempo passa nesse processo, mais forte sua presença se torna. Porque pessoas que aprendem a ficar sozinhas, sem se destruir emocionalmente,
desenvolvem uma estabilidade rara. Elas não imploram atenção, não entram em desespero por silêncio, não aceitam qualquer relação apenas para fugir da própria companhia. Existe uma firmeza diferente nelas, uma calma mais fria, uma segurança mais sólida. E então, a casa vazia deixa de parecer vazia. Ela começa a parecer domínio, seu domínio. 2. Você para de viver para impressionar os outros. Quando você começa a morar sozinho, sua mente começa a perceber uma verdade que assusta muita gente. Grande parte da sua vida era construída para agradar os outros. Muitas decisões não vinham da sua vontade real, vinham do medo de julgamento, do medo de rejeição, da necessidade constante de aceitação. Você falava pensando na reação das pessoas, agia tentando evitar críticas, se moldava para caber em ambientes que nunca respeitaram sua essência. Mas o silêncio da solitude começa a quebrar esse comportamento lentamente, sem plateia ao redor. Você para de gastar energia tentando sustentar personagens. Não existe mais necessidade de parecer interessante o tempo inteiro. Não existe obrigação emocional de impressionar ninguém dentro da sua própria casa. E isso gera uma sensação de liberdade absurda. No começo, sua mente estranha essa ausência de validação constante. Você percebe o quanto estava condicionado a buscar aprovação em tudo. Nas redes sociais, nas conversas, nos relacionamentos, nas opiniões dos outros. A maioria das pessoas vive emocionalmente presa porque depende do olhar alheio para confirmar o próprio valor. E quem depende demais da opinião dos outros nunca vive em paz. O estoico entende que liberdade emocional começa quando você para de entregar o controle da sua autoestima para o mundo externo. Morar sozinho costuma acelerar esse processo porque você passa horas do dia convivendo apenas consigo mesmo, sem aplausos, sem atenção constante, sem distrações emocionais suficientes para esconder suas inseguranças. E é exatamente nesse silêncio que sua identidade começa a ficar mais forte. Você começa a descobrir seus gostos reais, sua rotina real, sua personalidade sem interferência. Você percebe que não precisa explicar cada escolha da sua vida, não precisa convencer todo mundo sobre quem você é, não precisa viver em estado permanente de justificativa emocional. Isso muda completamente sua postura. Sua energia fica mais calma, mais firme, mais seletiva. Você aprende a observar mais e falar menos. Aprende a não reagir imediatamente a qualquer crítica. Aprende que nem toda opinião merece espaço dentro da sua cabeça. E quanto menos você busca aprovação, mais forte sua presença se torna. Porque pessoas seguras não imploram reconhecimento. Elas não entram em desespero para serem notadas. Não transformam rejeição em tragédia pessoal. Existe uma estabilidade silenciosa em quem aprendeu a gostar da própria companhia. Morar sozinho também muda sua visão sobre relacionamentos. Você começa a perceber quem realmente respeita sua presença e quem apenas gostava da sua disponibilidade emocional. Percebe quem procurava conexão verdadeira e quem apenas queria atenção temporária. E isso faz sua mente ficar mais estratégica. A solitude começa a criar limites emocionais mais fortes. Você para de aceitar qualquer companhia apenas para evitar silêncio, para de tolerar relações vazias por medo de ficar sozinho, porque agora sua paz tem valor. E então, acontece uma das maiores transformações emocionais desse processo. Você descobre que não precisa ser admirado por todos para continuar forte. Não precisa agradar todo mundo para possuir valor. E essa percepção cria uma sensação extremamente poderosa. A sensação de finalmente existir sem depender emocionalmente da aprovação de ninguém. Continue 3. A solidão começa a fortalecer sua mente. No começo, a solidão parece pesada, porque sua mente ainda está acostumada ao excesso de estímulo. Barulho, mensagens, conversas, distrações constantes. A maioria das pessoas vive ocupando cada segundo da própria vida porque tem medo do que pode encontrar quando tudo fica em silêncio. Mas morar sozinho muda isso lentamente. O silêncio deixa de parecer ameaça e começa a funcionar como treinamento psicológico. Você começa a perceber o quanto sua mente era agitada. Percebe quantas vezes procurava companhia apenas para fugir de pensamentos desconfortáveis. Percebe quantas emoções controlavam suas decisões sem que você notasse. Ansiedade, carência, impulsividade, necessidade de atenção.
Tudo isso começa a aparecer com clareza quando não existe mais gente ao redor anestesiando sua percepção. O estoico entende uma verdade simples e poderosa. Quem aprende a suportar a própria companhia desenvolve resistência emocional, porque força mental não nasce no conforto constante. Nasce quando você aprende a permanecer firme, mesmo diante do silêncio, da rotina e da ausência de distrações. Morar sozinho cria um ambiente onde sua mente finalmente desacelera. Você começa a observar melhor seus pensamentos, começa a reagir menos impulsivamente, começa a perceber que nem toda emoção merece comando, nem toda tristeza precisa virar desespero, nem toda ausência precisa virar sofrimento, e isso fortalece seu autocontrole. Você aprende a ficar em silêncio sem sentir necessidade desesperada de preencher o ambiente. Aprende a passar tempo consigo mesmo sem entrar em crise emocional. Aprende que estabilidade emocional vale mais do que excitação momentânea. No começo, muitas pessoas confundem solitude com vazio, mas depois de um tempo, a mente começa a entender que existe paz em não precisar correr atrás de estímulo o tempo inteiro. Existe força em permanecer calmo enquanto o resto do mundo vive em agitação emocional permanente. Morar sozinho também fortalece sua capacidade de enfrentar desconforto. Você aprende a resolver problemas sem dramatizar tudo. Aprende a lidar com noites difíceis sem implorar atenção. Aprende a atravessar momentos de ansiedade sem perder completamente o controle interno. E cada pequena dificuldade enfrentada sozinho aumenta sua confiança silenciosa. A casa começa a virar um espaço de fortalecimento mental. Sua rotina começa a ganhar mais ordem. Seu emocional começa a ganhar mais equilíbrio. Você percebe que consegue respirar melhor longe do excesso de opinião, cobrança e confusão emocional dos outros. E então, algo poderoso acontece. Você começa a gostar da própria presença. Começa a sentir prazer no silêncio da madrugada, na tranquilidade da casa organizada, na liberdade de decidir seus horários, na paz de não precisar performar felicidade o tempo inteiro, enquanto muitas pessoas continuam emocionalmente dependentes de barulho e validação. Sua mente começa a criar raízes internas mais fortes. Você já não entra em pânico tão facilmente. Já não sente necessidade de responder tudo imediatamente. Já não transforma qualquer ausência em abandono emocional. E essa mudança altera completamente sua energia. Sua presença fica mais firme, seu olhar fica mais calmo, sua mente fica mais estratégica. Porque quem aprende a permanecer inteiro sozinho costuma desenvolver uma força silenciosa que poucas pessoas conseguem construir. 4. Você começa a assumir o controle da sua vida. Morar sozinho destrói uma fantasia que muita gente carrega por anos. A fantasia de que amadurecer acontece automaticamente com o tempo. Não acontece. O tempo sozinho não transforma ninguém. Responsabilidade transforma. Disciplina transforma. Autocontrole transforma. E quando você passa a viver sozinho, a vida começa a cobrar exatamente isso de você. Ninguém vai organizar sua rotina. Ninguém vai resolver sua bagunça. Ninguém vai ficar lembrando o que precisa ser feito. Sua casa começa a refletir diretamente o estado da sua mente. Se existe desordem dentro de você, ela aparece do lado de fora. Se existe disciplina, ela também aparece. Morar sozinho funciona como um espelho brutal da sua capacidade de governar a própria existência. No começo, muita gente sente o peso dessa realidade, porque liberdade parece bonita até exigir responsabilidade diária. Ter um espaço próprio significa assumir as consequências de cada escolha. Dormiu tarde demais. Seu corpo sente. Gastou dinheiro sem controle. Sua estabilidade sofre. Abandonou sua rotina. O caos aparece rapidamente. O estoico entende que autodomínio vale mais do que qualquer aparência de sucesso, porque pessoas incapazes de controlar a si mesmas acabam sendo controladas pelos próprios impulsos. E morar sozinho começa a mostrar isso claramente. Você percebe o quanto pequenas decisões moldam sua vida. A forma como acorda, a forma como organiza seu ambiente, a forma como usa seu tempo. Tudo começa a definir quem está no comando da sua mente. E então algo poderoso acontece. Você para de agir como vítima das circunstâncias e começa a agir como responsável pela própria realidade. Se algo está errado, você resolve. Se sua rotina está desorganizada, você corrige. Se sua mente está confusa,
Você aprende a criar silêncio e direção. Isso muda completamente sua postura emocional. Você começa a confiar mais em si mesmo porque percebe que consegue sustentar sua vida sem depender constantemente dos outros. Cada problema resolvido sozinho fortalece sua confiança. Cada dificuldade enfrentada sem desespero aumenta sua resistência mental. Morar sozinho também fortalece sua disciplina invisível, a disciplina que ninguém vê, a disciplina de manter ordem mesmo sem plateia, de continuar firme mesmo quando ninguém está observando. A maioria das pessoas só funciona quando alguém está olhando. Precisam de cobrança, precisam de supervisão, precisam de validação constante. Mas quando você aprende a manter disciplina sozinho, sua força emocional cresce de maneira absurda, porque agora sua estabilidade não depende mais tanto do ambiente externo. A casa deixa de ser apenas um lugar para dormir. Ela começa a virar território de construção pessoal. Cada hábito fortalece sua mente. Cada rotina organizada fortalece seu autocontrole. Cada momento de responsabilidade fortalece sua presença. E então surge uma sensação extremamente poderosa. A sensação de capacidade. Você percebe que consegue lidar com problemas sem entrar em colapso. Consegue sustentar silêncio sem desespero. Consegue tomar decisões sem precisar da aprovação de todo mundo. E poucas coisas mudam tanto alguém quanto perceber que finalmente assumiu o comando da própria vida. 5. Quem aprende a ficar sozinho muda por dentro. Depois de um tempo morando sozinho, a maior transformação já não acontece na sua rotina. Acontece dentro da sua mente. Sua forma de pensar muda. Sua forma de sentir muda. Sua forma de enxergar pessoas, relações e prioridades muda completamente. Porque quando alguém aprende a conviver consigo mesmo, sem desespero, algo poderoso começa a nascer. Estabilidade emocional. A maioria das pessoas vive tentando escapar do próprio vazio interno. Por isso aceitam qualquer companhia, qualquer conversa, qualquer relacionamento, qualquer migalha emocional. O medo da solidão faz muita gente permanecer presa em ambientes que destroem a própria paz. Mas morar sozinho muda isso lentamente. Você começa a perceber que tranquilidade vale mais do que atenção vazia. O estoico entende que uma mente forte não nasce da ausência de dor. Nasce da capacidade de continuar inteira mesmo diante do silêncio, da distância e da solitude. E quanto mais tempo você aprende a ficar sozinho, sem se destruir emocionalmente, mais firme sua mente se torna. A carência começa a perder força. Você já não sente necessidade desesperada de receber mensagens o tempo inteiro. Já não interpreta qualquer ausência como abandono. Já não transforma silêncio em tragédia emocional. Sua mente começa a respirar com mais calma, porque finalmente aprende a existir sem depender tanto da presença dos outros. E isso muda completamente suas relações. Você passa a escolher melhor quem entra na sua vida. Para de aceitar qualquer conexão apenas para evitar finais de semana silenciosos. Para de correr atrás de pessoas emocionalmente confusas. Para de insistir em relações que sugam sua energia mental. Morar sozinho também aumenta sua clareza emocional. Quando existe menos barulho ao redor, você começa a enxergar melhor suas prioridades. Percebe o que realmente importa. Percebe quais ambientes drenam sua paz. Percebe quais hábitos fortalecem sua mente e quais apenas alimentam ansiedade e confusão interna. A solitude começa a deixar sua presença mais forte, mais calma, mais seletiva. Você já não sente necessidade de provar felicidade o tempo inteiro. Não precisa mostrar sua vida para ser validado. Não precisa impressionar ninguém para continuar se sentindo valioso. E talvez essa seja uma das mudanças mais poderosas de todas. Sua autoestima deixa de depender completamente da reação dos outros. Ela começa a nascer da forma como você conduz sua própria vida, da forma como controla seus impulsos, da forma como protege sua paz mental. Aos poucos, sua energia muda completamente. Você fala menos, observa mais, reage menos por impulso, escolhe melhor suas batalhas. Começa a entender que nem toda provocação merece resposta. Nem toda conexão merece permanência. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua cabeça. E então, a solitude deixa de parecer peso. Ela começa a parecer privilégio. Porque enquanto muita gente continua emocionalmente escrava da necessidade constante de atenção,
Sua mente aprende a permanecer firme no silêncio. E é exatamente aí que sua vida começa a mudar de verdade. No momento em que você percebe que consegue ficar sozinho, sem sentir que está incompleto. No momento em que sua paz deixa de depender do mundo externo. No momento em que você finalmente assume o controle da própria mente. Morar sozinho não transforma apenas sua rotina, transforma sua identidade. O silêncio fortalece sua mente. A responsabilidade fortalece sua postura. A solitude fortalece seu emocional. E quanto mais você aprende a ficar bem consigo mesmo, menos o mundo consegue controlar sua paz. A maioria das pessoas continuará fugindo do silêncio porque nunca aprenderam a suportar a própria presença. Mas quem atravessa esse processo descobre uma força rara, uma força calma, firme, difícil de abalar. E talvez esse seja o verdadeiro poder da solitude. Ela não te afasta da vida. Ela te aproxima da versão mais forte de si mesmo. E depois que alguém aprende a dominar a própria mente no silêncio, dificilmente volta a ser controlado pelo barulho do mundo.